Você já se pegou dizendo, eu perdoo, mas não esqueço? Ou sentindo aquele nó na garganta toda vez que lembra de alguém que te machucou profundamente? Chico Xavier dizia algo que incomoda muita gente. Perdoar é a maior prova de que a alma evoluiu. Mas espera um pouco. Isso significa que se você não consegue perdoar aquela traição, aquela injustiça, aquela mágoa, sua alma não evoluiu. E mais, como é que a gente o imperdoável? Como perdoar quem destruiu sua família, quem te traiu, quem te humilhou? Fica até o final porque eu vou te mostrar que perdoar não é sobre o outro, é sobre você. E vou te contar uma história real envolvendo Chico Xavier que vai mudar completamente a forma como você enxerga o perdão. Essa história me fez chorar quando eu ouvi pela primeira vez. Antes de a gente falar sobre perdão, preciso te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre perdoar e esquecer? Porque muita gente confunde essas duas coisas e acaba sofrendo à toa. Perdoar não é apagar a memória, não é fingir que nada aconteceu. Não é ser ingênuo e deixar a pessoa te machucar de novo. Perdoar é algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais libertador do que isso. Quando Chico Xavier falava sobre perdão, ele estava falando de libertação. Sabe aquela mágoa que você carrega há anos? Aquele rancor que aperta seu peito toda vez que você lembra? Aquela raiva que te consome por dentro? Tudo isso é uma prisão. E você é o prisioneiro. A pessoa que te machucou pode estar vivendo a vida dela tranquilamente, enquanto você está aí anos depois, ainda sofrendo, ainda remoendo, ainda se corroendo por dentro. Quem está preso nessa história? Perdoar é abrir a porta dessa prisão e sair. É soltar aquele peso que você carrega nas costas. É deixar de alimentar aquele veneno que só está envenenando você mesmo. Mas aqui que a coisa fica interessante. Porque Chico Xavier dizia que perdoar é a maior prova de evolução espiritual. Por que não a caridade? Por que não o amor? Porque justamente o perdão, vou te explicar. Qualquer pessoa consegue amar quem a ama de volta. É fácil ser gentil com quem é gentil com você. É tranquilo ajudar quem merece ajuda, mas perdoar quem te feriu, perdoar quem não pediu desculpas, perdoar quem nem se arrepende, isso exige um nível de evolução espiritual gigantesco, porque perdoar vai contra todos os nossos instintos. É justiça, a gente quer vingança, a gente quer que o outro sofra pelo menos um pouquinho do que a gente sofreu. É humano sentir isso, mas é espiritual transcender isso. Chico Xavier explicava que quando a gente não perdoa, a gente se liga energeticamente à pessoa que nos machucou. É como se você colocasse uma corrente entre você e ela. E aí vocês ficam presos um ao outro. Sua raiva alimenta a energia negativa dela. A maldade dela alimenta seu ódio. É um ciclo vicioso que pode durar não só essa vida, mas várias reencarnações. Perdoar é cortar essa corrente. É dizer, eu não quero mais carregar você comigo. Você que sofri, mas agora eu escolho me libertar. Deixa eu te contar agora uma história que aconteceu com Chico Xavier e que ilustra perfeitamente tudo isso. É uma das histórias mais impactantes que eu já ouvi sobre perdão. Nos anos 60, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier foi procurado por um homem que estava literalmente destruído. Esse homem tinha acabado de descobrir que a esposa o traía há anos com seu melhor amigo. Pior, os dois tinham fugido juntos, levando todas as economias dele e abandonando os filhos. O homem estava consumido pelo ódio. Ele não conseguia comer, não conseguia dormir. Só pensava em vingança. Ele queria fazer os dois sofrerem. Queria que eles se destruíssem. Ele foi até Chico porque alguém tinha dito que o espiritismo poderia ajudá-lo. Chico ouviu tudo com aquela paciência dele. E então disse algo que chocou o homem. Você precisa perdoar. O homem explodiu. Perdoar? Como assim perdoar? Eles destruíram minha família.
roubaram meu dinheiro, abandonaram meus filhos e eu tenho que perdoar. E aí Chico explicou algo que mudou a vida daquele homem. Ele disse: você não vai perdoar por eles, você vai perdoar por você. Porque enquanto você não perdoar, você vai continuar acorrentado a eles. Eles vão continuar roubando sua paz, seu sono, sua saúde, sua alegria. Eles já roubaram seu dinheiro. Você vai deixar eles roubarem sua vida inteira? Chico então pediu licença aos seus mentores espirituais e psicografou uma mensagem. E sabe de quem era a mensagem? Do pai do homem, que já tinha desencarnado há muitos anos. Na carta, o pai explicava que aquela situação dolorosa não era um castigo. Era uma oportunidade de ele aprender o perdão verdadeiro. E revelava algo impressionante. Numa vida passada, esse homem tinha sido justamente o traidor. Ele tinha destruído uma família, tinha causado sofrimento profundo. E agora estava do outro lado da moeda, sentindo na pele o que tinha feito outros sentirem. Mas o mais lindo da mensagem era o final. O pai dizia: meu filho, se você conseguir perdoar agora, você vai quebrar essa cadeia de dor. Você vai evoluir numa única encarnação, o que levaria várias vidas para aprender. O perdão é seu maior presente, não para eles, mas para você mesmo. O homem saiu de lá transformado. Não foi fácil, não foi rápido, mas aos poucos ele conseguiu perdoar. E sabe o que aconteceu? Ele começou a dormir melhor, voltou a sorrir, conseguiu se dedicar aos filhos sem aquela amargura. Conheceu uma mulher maravilhosa anos depois. Ele se libertou. Essa história real mostra o que Chico Xavier sempre ensinou. Perdoar é um ato de amor próprio. É escolher sua paz em vez da sua dor. Mas eu sei o que você pode estar pensando. Tá, mas tem coisas imperdoáveis. Como é que eu perdoo alguém que matou uma pessoa que eu amo? Como perdoo um abuso? Como perdoo uma violência? E eu vou ser sincero com você. Não é fácil. E não precisa ser rápido. Perdoar não é um botão que você aperta e pronto. É um processo. Às vezes, um processo longo e doloroso. Chico Xavier dizia que perdoar não significa concordar com o que foi feito. Não significa dizer que está tudo bem. Não significa voltar a conviver com a pessoa. Você pode perdoar e ainda manter distância. Você pode perdoar e ainda buscar justiça. Perdoar é, acima de tudo, uma decisão interna. É dizer para si mesmo: eu não vou mais deixar que isso me consuma. Eu não vou mais alimentar esse ódio. Eu escolho minha paz. E tem outro ponto importante que Chico sempre ressaltava. Quando a gente entende a reencarnação, o perdão fica mais fácil. Porque a gente percebe que todos nós já fizemos coisas terríveis em outras vidas. Todos nós já fomos vítimas e carrascos. Todos nós estamos nessa escola chamada vida, tentando evoluir. A pessoa que te machucou é um espírito imperfeito. Assim como você, assim como eu. Ela agiu mal porque ainda não evoluiu o suficiente para agir bem. E se você responder com ódio, você também está mostrando que ainda não evoluiu o suficiente. Sabe o que eu acho mais bonito no ensinamento de Chico Xavier sobre perdão? É que ele não ficava só na teoria. A vida dele era um testemunho vivo de perdão. Chico foi caluniado inúmeras vezes. Teve gente que o acusou de fraude, de enganar as pessoas, de ganhar dinheiro com a mediunidade, sendo que ele nunca aceitou um centavo. Teve gente que o ridicularizou publicamente. E sabe como ele reagia? Ele dizia que essas pessoas deviam estar precisando muito agir assim. E orava por elas. Ele não revidava, não processava, não se vingava. Ele perdoava. Tem uma história linda de quando alguém perguntou para ele como ele conseguia perdoar tão facilmente. E ele respondeu: eu não perdoo facilmente, eu perdoo com dificuldade, mas eu perdoo todos os dias. Porque se eu não perdoar, quem vai sofrer sou eu. Essa é a chave. Perdoar é uma prática diária. Você acorda e escolhe não alimentar a mágoa. Você escolhe soltar. Você escolhe se libertar. Então, voltando à pergunta do começo,
Porque perdoar é a maior prova de que a alma evoluiu. Porque perdoar exige você ir contra a sua natureza humana. Exige você superar o ego. Exige você escolher o amor quando tudo em você grita por ódio. Exige você escolher a paz quando você tem todos os motivos para estar em guerra. Uma alma que consegue perdoar é uma alma que entendeu que somos todos imperfeitos. É uma alma que entendeu que a vingança só perpetua o sofrimento. É uma alma que entendeu que a verdadeira liberdade está em soltar, não em segurar. E olha que interessante, quando você perdoa de verdade, você não só liberta a outra pessoa, você se liberta. Você para de viver no passado e começa a viver no presente. Você para de ser vítima e se torna protagonista da sua própria história. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero te deixar com uma reflexão. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguma mágoa antiga que você ainda carrega? Algum ressentimento que ainda te aperta o peito? Você não precisa perdoar hoje, você não precisa perdoar amanhã, mas em algum momento da sua jornada espiritual, você vai precisar perdoar, porque enquanto você não perdoar, você vai continuar preso. E a vida é curta demais para viver preso a quem te machucou. Chico Xavier nos ensinou que o perdão não é um favor que fazemos ao outro. É um presente que damos a nós mesmos, é a chave da nossa libertação. E eu vou te falar uma coisa, no dia que você conseguir perdoar de verdade, você vai sentir um alívio tão grande, uma leveza tão profunda, que você vai entender por que perdoar é a maior prova de evolução espiritual. Agora eu quero saber de você. Tem alguma coisa que você conseguiu perdoar e que te libertou? Ou tem algo que você ainda está tentando perdoar? Compartilha aqui nos comentários sua história, porque tenho certeza que muita gente aqui está passando pela mesma luta que você. E às vezes, saber que não estamos sozinhos já é o primeiro passo para o perdão. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir sobre o perdão. E se você conhece alguém que está preso numa mágoa antiga, manda esse vídeo para ela. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo.